Ele conhece um perfil Gabriela R702, você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Essa pergunta, eu creio que ela pode levar, de fato, agora à anulação completa de toda essa delação do coronel Mauro Cid e derrubar todo esse inquérito, não só contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. A minha próxima pergunta, meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Com pessoas ligadas à investigação, ele diz aqui, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento... Olha, é bem aqui que vem a pergunta que é o calcanhar de Aquiles que você vai ver. O desconforto do Mauro Cid e o constrangimento do Alexandre de Moraes, porque ele sabe, essa pergunta aqui não foi à toa que o advogado fez, porque ele sabe que essa pergunta, esse detalhe tem o poder de anular toda a delação do coronel Mauro Cid. Eu vou até voltar um pouquinho para você prestar bastante atenção no que vai acontecer. Sobre delação com investigados e ou jornalistas. Com pessoas... Alexandre de Moraes até gaguejou aí agora. Vamos ver. Ó. É isso, doutor Celso? É isso. A minha próxima pergunta, meu próximo tema é a respeito da questão da matéria da revista Veja. Eu só queria, a respeito disso, eu queria saber se ele já disse isso num depoimento prestado, acho que ao instrutor de Vossa Excelência, mas eu queria saber se ele não conversou sobre delação, a respeito da delação feita aqui, que era confidencial, com jornalistas e com pessoas ligadas à investigação. Se ele nunca conversou sobre delação com investigados e ou jornalistas. Com pessoas ligadas à investigação? Ele diz aqui, investigados, não só os que estão aqui hoje, mas naquela época tinham outros investigados no geral. O senhor conversou sobre a delação com investigados ou pessoas ligadas à imprensa, jornalistas? Não, senhor. Olha aí, ó. Ele negou que nunca conversou com a imprensa, nunca conversou com outros investigados. Negou veementemente. Você viu que o Alexandre de Moraes gaguejou. E aí vem a outra pergunta mais importante. Saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Agora, qual perfil? Eu queria saber... Alexandre de Moraes deu sinais de nervosismo. O advogado falou de perfil, se ele nunca usou um perfil fake, um perfil que não estava no nome dele, para se comunicar com alguém. Aí Alexandre de Moraes, ele já vem perguntando qual perfil? Qual perfil? O advogado, não é essa pergunta que eu estou fazendo. É porque provavelmente o Alexandre de Moraes sabe que o coronel Mauro Cid quebrou ali as condições para que a delação dele continuasse sendo mantida. Eu percebi que existe aí no ar esse clima de que o advogado de Jair Messias Bolsonaro descobriu que o coronel Mauro Cid descumpriu esse acordo e talvez o Alexandre de Moraes saiba disso, mas mesmo assim, como é interessante para ele sustentar a narrativa, ele estaria levando essa delação do coronel Mauro Cid à frente. Eu acho que o advogado plantou aí uma grande armadilha que pode puxar esse julgamento realmente assim para um desfecho dele ser completamente anulado. Eu quero saber se ele fez uso, em algum momento, para falar de delação, de um perfil no Instagram que não está no nome dele. Não. Agora, qual perfil? Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e retirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa.
Essa é uma outra pergunta que eu... Olha aí, ó. É porque eu tô passando o vídeo acelerado. Deixa eu passar o vídeo bem aqui, um pouco mais lentamente, que você vai ver como ele fica visivelmente desconfortável quando ele escuta essa pergunta aqui, ó. É porque certamente ele deveria estar se comunicando com alguém usando o Instagram da esposa dele. E o Alexandre de Moraes provavelmente também deve já estar sabendo disso há muito tempo. Mas por que o Alexandre de Moraes continua levando em frente a suposta delação de Mauro Cid? É porque sem ela não tem inquérito contra Bolsonaro. Outra cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702, você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que isso é da minha esposa, mas Gabriela é minha, Ó, gaguejou, ficou olhando para baixo. da minha esposa. Olha aí, ó. Ó, ficou tenso. Ele que estava sorrindo de piada do Alexandre de Moraes até agora há pouco, olha como ele ficou tenso. Essa é uma outra pergunta que eu ia fazer, mas acho que ele já respondeu, mas só para confirmar. Não houve nenhum telefone que ele tenha utilizado que não tenha sido apreendido pela Polícia Federal, especialmente quando Vossa Excelência determinou a busca depois da matéria da revista Veja, ele não teve nenhum celular que não tenha sido apreendido? Todos foram apreendidos novamente. Eu tenho 9 celulares apreendidos pela Polícia Federal, 3 computadores e 2 ou 3 iPads da minha filha. Muito bem. Aí, ó, ele está dizendo que tem tudo apreendido, ele está dizendo que não usou, mas eu acho que a defesa tem um fator surpresa que ela deve apresentar no momento correto para desmontar toda essa farsa dessa suposta delação do Coronel Mauro Cid. Se ele descumpriu as medidas ali do acordo de delação premiada, a delação dele é completamente anulada. Eu acho que podemos ver uma reviravolta até o final desse julgamento. Agora, voltando aqui, ó. Deixa eu trazer para vocês aqui, porque depois de tudo isso aqui, de todo esse momento de inquisição, né? Aliás, inquirição, né, do depoente, o advogado do coronel Mauro Cid, aliás, os advogados, né, que é mais de um, saíram em defesa de Jair Bolsonaro e detonaram aqui, ó, o coronel Mauro Cid. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno, dispararam críticas contra Mauro Cid, delator da trama golpista, após o primeiro dia de depoimentos dos réus na ação penal que investiga o caso. Na saída do prédio onde ocorrem as sessões das turmas do Supremo Tribunal Federal, os dois destacaram as contradições do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e disseram que saíram satisfeitos porque, na avaliação deles, as mentiras do delator foram escancaradas. Abre aspas, vimos hoje um colaborador que toda vez que é colocado numa situação de contradição, diz que esqueceu. Sempre sai pela tangente, né? Ele tem uma memória absolutamente seletiva. Lembra de alguns fatos e esquece de outros, disse Vilardi a jornalistas. Mauro Cid? Qual deles? Porque a cada momento ele depõe de uma maneira. Hoje, graças a Deus, foi extremamente positivo para a defesa, completou aí um dos advogados do presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí eu consegui encontrar aqui um trechinho dessa entrevista que eu queria compartilhar com vocês aqui, ó, para que todo mundo veja e tire suas próprias conclusões, como os advogados de Jair Messias Bolsonaro saíram extremamente otimistas dessa sessão. Ele tem uma memória absolutamente seletiva. Lembra de alguns fatos, esquece de outros. Mas seja como for, a acusação fala de uma trama que o presidente está envolvido com Copa 22, com Punhal Verde Amarelo, segundo a Luneta. Hoje ele disse que não sabe o que é Punhal Verde Amarelo, também não sabe o que é Operação Luneta, também não sabe o que é Copa 22.
que ele nunca comentou com o presidente as reuniões, que não tinha absolutamente nada, e disse que o presidente ia agir dentro das 4 linhas da Constituição. É isso que eu ouvi. Então, me parece que para a defesa, tirando um único fato que ele disse, a audiência foi ótima e vai ser explorada no decorrer da prova, e amanhã o presidente vai prestar o seu esclarecimento. É isso aí. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Ele tem uma memória absolutamente seletiva. Lembra? Aí, ó, o advogado aí praticamente detonando. Agora, teve uma outra pergunta, uma participação assim muito rápida do ministro Fux, né, fazendo uma pergunta para o coronel Marucci, que essa daqui foi aquela assim que derrubou por completo a casa do Alexandre de Moraes. Depois dessa aqui, fica difícil continuar sustentando tudo que eles vêm dizendo. Olha aí, ó. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de... Então tá aí. Se houve uma tal minuta de golpe, o presidente Bolsonaro não assinou nenhuma minuta de golpe. Portanto, se não tem assinatura e nenhuma minuta de golpe, de nada, que inclusive é um outro detalhe importante, né, porque essa tal minuta de golpe, ela nunca apareceu, eles falam desse suposto documento, mas nunca mostraram o documento. Cadê o documento? Mostrem o documento. E se Bolsonaro fez alterações na tal minuta do golpe, cadê as digitais do Bolsonaro? Mostrem o documento. Mostrem ali os exames, acho que é papiloscópico, acho que é assim que se diz o nome desse exame que verifica as digitais da pessoa num objeto. Se o presidente Bolsonaro pegou essa minuta de golpe, certamente tem as digitais dele. Cadê a tal minuta do golpe?